Olá, Sextana, tudo bem? Meu nome é Flávia e vou apresentar para vocês mais uma aula hoje, tá? Nosso ambiente hoje está diferente, né? Porque nós estamos gravando nas nossas casas os vídeos para vocês. Então vamos lá. A nossa aula de hoje tem como tema níveis de organização do corpo humano e essa é a nossa aula 5, certo? Vamos lá. O corpo humano ele é formado de estruturas. Essas estruturas podem ser representadas para vocês através desse slide aqui, que é uma amarelinha, certo? No primeiro tópico temos os átomos, depois as moléculas, depois células, tecidos, órgãos e sistemas. Então, nosso corpo é organizado dessa forma, ou seja, de partes menores que se unem para formar partes maiores. Então, as células, elas se unem e dão origem a tecidos, certo, gente? Então, os átomos se unem e formam moléculas, as moléculas se unem e formam células, as células se unem e formam tecidos, os tecidos se unem e formam órgãos, os órgãos se unem e formam sistemas, e os sistemas se unem e formam o nosso organismo. Então, o nível de organização do nosso corpo é esse aí, certo? Partes menores transformadas em partes maiores, ou melhor, partes menores que se unem e formam partes maiores, mais complexas. Aí vem uma coisa. Qual é a diferença entre a formação de um corpo de um animal para um corpo de vegetal? Os vegetais apresentam células diferenciadas das células animais. E os animais apresentam também as diferenças deles com relação aos vegetais. Por exemplo, uma diferença. As células animais, elas apresentam mitocôndrias. E as células vegetais apresentam cloroplastos. Os cloroplastos fazem a transformação, ou melhor, a fotossíntese. E as mitocôndrias fazem a respiração celular, certo? Então, se pensarmos nessas duas imagens que eu vou mostrar para vocês aqui agora, certo? Nós temos aí uma célula animal e uma célula vegetal. Eu quero que vocês façam isso, certo? A atividade vai estar no caderno. Vocês vão pesquisar quais são as organelas presentes numa célula animal, quais são as organelas presentes numa célula vegetal, certo? Ou as partes componentes. Como vocês acharem melhor pesquisar, certo, gente? Então, uma célula vegetal tem isso, isso, isso e isso. Célula animal tem isso, isso e isso. O que eu quero que vocês façam? Que vocês pesquisem na internet sobre isso, beleza? Vocês vão pesquisar e copiar na matéria de ciências que o professor vai corrigir já já, beleza? Vamos lá. Só que no nosso corpo nós não temos apenas um tipo de célula. Nós temos várias. Nós temos células com formatos de disco, como essa que está aqui sendo mostrada, que é a célula do sangue. Nós temos células com formatos de estrela, parecidas com as nossas mãos, que são as células nervosas. E nós temos células com formatos de fiozinhos. Sabe aqueles fiozinhos que a gente tira no peito do frango quando a gente cozinha? Elas são parecidas, são células musculares, certo? Então, para cada tecido, tem um tipo de célula, certo? Nós temos células nervosas, adiposas, sanguíneas e por aí vai. Então, nós temos tecidos adiposos, que é o tecido da gordura. Nós temos células que formam o nosso sangue, como os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Nós temos células que formam os nossos músculos, certo? Nós temos células que formam os nossos ossos, que é o caso dos osteócitos. Então, cada tecido é formado por um conjunto de células parecidas ou que funcionam de uma mesma forma. Beleza? Nesta aula, nós também vamos ver que existe um aparelho específico para poder visualizar as células, que é o microscópio. O microscópio, ele é um aparelho usado para ver coisas pequenas. Ele pode ser óptico ou eletrônico. No nosso caso, ou melhor, no caso da minha escola, nós temos um microscópio que é óptico, ou seja, que funciona com você olhando. Nós temos uma lente ocular e uma lente objetiva. Essa lente ocular, juntamente com essa lente objetiva, fazem o objeto ganhar tamanho, certo, gente? Ganhando tamanho, é possível estudar ele direitinho. Pesquisa também.
Vocês vão olhar no livro de vocês a história do microscópio, beleza? Vocês vão olhar lá no livro que tem. Pronto? Certo. Essas são as nossas referências e nós voltamos na próxima aula para corrigir a atividade e para também corrigir, explicar um pouquinho mais sobre células para vocês. Beijo, referências na tela. Tchau.